Há muitos mistérios ocultos nas entrelinhas da Bíblia, por isso devemos ler com muita atenção. E não é à toa que o Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Jesus explicou a Natanael o segredo da escada de Jacó. A história de Jacó é fascinante, mas afinal, qual a origem secreta dessa enigmática expressão, a visão da escada de Jacó? O desenrolar dessa história podemos encontrar em Gênesis 28, onde a misteriosa escada de Jacó é mencionada. Jacó, o patriarca de Israel, se encontra numa fuga desesperada para não ser morto pelo seu irmão Esaú, depois de Esaú ter trocado sua primogenitura por um prato de lentilhas. E logo depois de algum tempo, o seu pai Isaque ficou cego. Então a mãe de Jacó faz um guisado, pega peles de animais e manda que Jacó coloque em seus braços e dê o guisado ao seu pai Isaque. E então ali ganha a bênção da primogenitura. Essa bênção que o próprio Esaú desprezou e depois se arrependeu. Depois desse episódio, Jacó recebeu a bênção destinada ao primogênito da família. Esaú jurou matar Jacó. Essa história milenar nos ensina sobre nossas escolhas e nossos dilemas. Às vezes, tesouros ocultos escondidos nas entrelinhas da vida e que deixamos passar bênçãos por não darmos o devido valor no tempo certo. No caso aqui, a história de Jacó, podemos desvendar segredos e enigmas encontrados aqui. Hoje você vai descobrir comigo, a pastora Lu. Fique até o final e você vai desvendar essa história. Em Gênesis 27, 41, conta-se que Esaú queria matar Jacó por ter perdido a bênção da primogenitura. E Esaú estava falando sério ao dizer isso. E saber disso, a mãe deles, Rebeca, mandou Jacó se refugiar com seu irmão Labão, com a permissão de Isaque, seu pai. Jacó esperava encontrar uma esposa e assim ter uma nova vida em segurança, longe da fúria do seu irmão. Isaque, seu pai, o enviou a Padã-Arã, a Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó decidiu acampar sozinho sobre as estrelas, usando apenas uma pedra como travesseiro. Naquele momento, imagino eu, que momento difícil Jacó estaria passando, talvez o arrependimento, enfim, naquele dia a solidão, a incerteza em relação ao seu futuro. E é aí que a história toma um rumo diferente. Em Gênesis 28, 11 ao 22, fala que Jacó sonhou um sonho, e eis uma escada posta na terra, em cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Será a tua descendência como o pó da terra, desde o oriente ao ocidente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Então Jacó acordou do seu sonho e do seu sono, e ficou com medo, e disse: quão temível é e maravilhoso este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, Betel, o portal dos céus. E até com a pedra que ele colocou debaixo da sua cabeça, erigiu uma coluna como um monumento, derramou azeite sobre o topo dela e consagrou-a, e chamou-a aquele lugar Betel, a casa de Deus. O nome anterior daquela cidade era Luz. Ali Jacó faz um voto a Deus e diz: se o Senhor estiver comigo e me guardar nessa jornada, e me der comida, roupas para vestir, e se eu voltar com segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que erigi como coluna será a casa de Deus. E tudo o que me deres darei o dízimo, para expressar minha gratidão e dependência de ti. Este é o primeiro encontro sobrenatural
de Deus com Jacó. Isso se assemelha ao de Abraão em Gênesis 15, quando Deus lhe disse para deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Jacó não somente recebeu uma visão de Deus, mas também recebeu uma mensagem confirmando a promessa feita a Abraão e Isaque, seus descendentes. Serão como o pó da terra, e todas as famílias serão benditas e abençoadas por meio de você. Essa visão de Jacó também tem a ver com o que Jesus falou a Natanael. Natanael havia conhecido Felipe depois de experimentar uma alegria renovada. Felipe estava ansioso para compartilhar isso com alguém. Então decidiu falar com Natanael. Ele, conversando com Natanael, disse que havia encontrado o Messias de que havia sido anunciado por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Natanael então diz: porventura há alguma coisa boa de Nazaré? Porém Jesus, aproximando-se dele, disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, nem engano. Este versículo mostra que Jesus sabia todas as coisas, mesmo sem nunca ter encontrado Natanael. Antes, ele sabia quem era Natanael, porque por sua vez ficou surpreso, pois era um completo estranho, falando como se conhecesse Natanael. Então respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus respondeu: porque o que eu te disse, que te viste debaixo da figueira, crestes. Verás coisas maiores do que estas. Então ele diz: em verdade te digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ponte entre o céu e a terra sempre esteve presente. Jesus deu a Natanael uma visão do futuro, quando ele voltaria a reinar sobre toda a terra. Natanael provavelmente estava meditando na visão de Jacó com os seus anjos subindo e descendo. Essa escada é a imagem do próprio Jesus. Jesus é o único que faz uma conexão espiritual, o mediador, e a escada que preenche a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. Ele é o mediador da nova aliança para que pela morte, para a redenção das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os que são chamados promessa da herança eterna. Jesus iniciaria uma nova aliança espiritual disponível. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Através dele podemos nos conectar com Deus. Através dele podemos ser justificados e declarados inocentes diante de Deus, livres do pecado. Assim como a escada de Jacó, que estava em movimento, onde os anjos subiam e desciam, podemos ver aqui também o plano de Deus através de Jesus, que é o nosso mediador. Vale lembrar quando Abraão foi instruído ao oferecer Isaque como sacrifício, ele foi direcionado para uma montanha específica conhecida como Moriá. Anos depois, essa mesma montanha ficou conhecida como Gólgota, onde Deus sacrificou Jesus, no mesmo lugar onde Deus proveu o cordeiro para Abraão. Esse cordeiro, chamado Jesus, foi crucificado por todos, cumprindo assim a promessa de Deus, quando ele disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali Jesus foi morto e depois foi ressuscitado, mostrando que ele é o vencedor, mostrando que ele venceu por todos nós. E ali, quando Jesus fala com Natanael sobre a escada dos anjos subindo e descendo, Jesus estava mostrando e desvendando este segredo da visão de Jacó, que ele mesmo era a escada, ele mesmo é a ponte entre Deus e os homens.